Olá, caro espectador. Eu me chamo Cleiton Farias Preste, sou graduando em Biblioteconomia pela UniCV, porém, apaixonado pelo conhecimento que sou, possuo diversos outros cursos técnicos, sendo eles auxiliar de elétrica predial, caminhos da profissão, noções básicas de mecânica de motocicletas, instalação de ar-condicionado, entre outros. Atualmente, atuo no serviço público, em uma área que está diretamente relacionado ao meu campo de formação. Isso tem sido de fundamental importância, tanto para o meu crescimento pessoal como profissional. Hoje estarei aqui na função de entrevistador, ao qual irei entrevistar esse ilustre cidadão de Terra Boa, a saber, Valdir Caldeira, popularmente conhecido aqui no nosso município como Velho Cansado, que está acompanhado de seu filho, Dinei, que auxiliará o seu pai nessa entrevista. Desta forma, para que possamos começar o nosso bate-papo de hoje, eu vou pedir para que o nosso entrevistado se apresente, ou seja, que nos conte-nos um pouco mais sobre sua trajetória de vida. Valdir, fique à vontade. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Pessoal, o meu nome é Valdir Caldeira da Fonseca, popular o Velho Cansado do YouTube. Eu cheguei aqui nessa região, Terra Boa. Na época eu tinha o quê? Uns 13, 14 anos por aí. Foi em 76 para 77. Agora eu passo a palavra para seu filho, Dinei. Dinei, fique à vontade para se apresentar e compartilhar conosco um pouco da sua história. Olá pessoal, como eu falo nos vídeos, fala galerinha! Meu nome é Valdinei Caldeira, mais conhecido como Dinei, filho do ilustre Valdir, popular Velho Cansado, e a gente está nessa missão, né, fazendo vídeos no YouTube, recordando o passado, vídeos que traz conteúdo recordando o passado, recordando as nossas raízes, principalmente da história de Terra Boa e dos municípios da região. Sensacional! Agora eu quero deixar um lembrete. O nosso bate-papo de hoje vai funcionar da seguinte forma. Eu farei uma pergunta direcionada principalmente ao Sr. Valdir, que dará início à resposta. Logo em seguida, caso queira, o Ednei poderá complementar, trazendo algo que seu pai eventualmente não tenha mencionado ou até mesmo lembrando de algum detalhe durante a sua fala. Combinado? Combinado. Podemos começar? Vamos lá. Muito bem. Valdir, tudo tem um começo. E como Terra Boa não poderia ser diferente, os registros históricos mostram que João Celestino e seus filhos foram os primeiros moradores do patrimônio, chegando em 1951. Alguns anos depois, em 1955, o município elegeu o seu primeiro prefeito, Carlos Marcondes. Diante disso, eu gostaria que vocês comentassem, na medida do possível, um pouco sobre a origem desse nosso patrimônio. Sim, aqui foi desenvolvido por uma gleba florestal, a Companhia Melhoramento Norte do Paraná. E chegar o pessoal para derrubar os matos, para fazer o plantio do café. E aqui na região Terra Boa, é que eles fizeram o rancho para abrigar o pessoal que ia derrubar o mato, né? Então, naquela época, eles falavam arranchar o povo, fazer o rancho, arranchar o povo. Hoje poderia ser abrigar o povo, né? Mas naquela época o modo de dizer era esse, né? Então, por aí, como a terra era boa, o pessoal que tomava conta, que derrubava o mato, os fiscais, viu que a terra era boa. Então, eles começaram a dizer, essa terra é boa. E quando ia mandar mais gente para essa região, então falava, leva lá onde que aquela terra é boa. Então ficaram por Terra Boa e não ponharam outro nome no local. Terra Boa. Ficou por Terra Boa. E aí veio a primeira família morar aqui em Terra Boa, que eles tomavam conta do pessoal, né?
E a gleba era o seguinte, eles derrubavam o mato e repartia em pequenos terrenos de 5, 10 ou até 15 alqueires e vendia. O pessoal que queria comprar os seus pedaços de terra derrubados pagavam um pouco mais caro. E o que eles mesmos iam derrubar já era mais barato. E por isso foi atraindo o pessoal e vindo aqui para essa região, porque a terra é boa. Muito bem. Agora, senhor Valdir, a área onde se encontra o município de Terra Boa era originalmente coberta por densa floresta e fazia parte do território administrado pela Companhia de Melhoramentos Norte do Paraná, que possuía vastas áreas no norte e noroeste do estado. O município de Terra Boa foi criado em 13 de julho de 1955, conforme Lei número 2411, desmembrada do município de Engenheiro Beltrão e está localizada na região sul do Brasil, no noroeste do Paraná, distante da capital Brasília, 1.253 quilômetros, aproximadamente. Terra Boa faz limite com os municípios: a norte, Dr. Camargo, Ivatuba e Ourizona; a sul, Araruna e Piabiru; a leste, Engenheiro Beltrão; e a oeste, Jussara. Essa região, a saber, Terra Boa, possui um clima tropical e subtropical, com um solo formado, em sua maior parte, por terra roxa, próprio para o cultivo de café e cereais. Tanto é assim que os primeiros moradores chegaram em 1951, justamente atraídos pela possibilidade da implantação da cultura do café. Agora, eu pergunto para o senhor: quando o senhor veio para o nosso município, essa cultura do café ainda se fazia muito forte? O senhor, inclusive, já chegou a trabalhar nessa cultura? Sim, eu trabalhei muito nessa cultura. Eu, desde os 8 anos de idade, naquela época, as crianças trabalhavam, né? A gente chegava da escola e almoçava e já partia para a roça, né? Para limpar tronco de café, fazer esse serviço que a gente podia fazer no tempo de criança, né? Então eu trabalhei muito na cultura do café. Quando eu cheguei aqui nessa região, foi numa época que o pessoal estava reformando o cafezal, né? Porque já tinha havido um acontecimento, né? Que deu um devasto no café, né? Então o povo estava reconstruindo o café. Uns cortavam o café, outros plantavam o café. Mas veio outras geadas, um pouco mais fraca, mas veio outras geadas e acabou desanimando o povo. Essa geada que o pai se refere é a geada de... Não, a antiga. A- Quando eu cheguei A aqui, famosa geada negra, né? é, E o pai veio logo após essa foi geada. logo após. Porque na época da geada preta, queimou todos os cafezais e durante 3 dias você não via uma folha verde. Até o ar mudou de cor. Foi uma tristeza imensa, né? O pessoal ficou muito triste com isso, né? Então, a partir dessa geada, o situante, o fazendeiro, muitos arrancaram o café. E outros cortaram o café para brotar, para reformar o café. Então, nessa época, a cultura do café caiu mais ou menos pela metade. Então, o povo já começou a se investir em outras culturas, né? Por exemplo, o algodão, a soja e mais tarde a cana-de-açúcar. Além disso, senhor Valdir, em uma outra oportunidade, o senhor nos contou que o próprio nome da cidade deriva muito do fato de haver, na época, uma certa ideia de que a terra era boa Sim, para o plantio de café, culminando para o que seria o nome oficial do nosso município, a saber, Terra Boa. Dito isso, conte-nos um pouco mais sobre essa ideia. então, o pessoal que veio fazer análise da terra falou: essa terra é muito boa para plantio de café. Então nós vamos derrubar o mato e vamos aqui plantar café, porque a terra é boa. Então quando vinha gente de fora para trabalhar junto, eles falavam: vamos mandar ele para a terra boa, que é aqui. Então pegou, essa região pegou esse apelido, terra boa. Sensacional. E aonde que eles começaram a cultivar a terra e plantar o café.
E realmente a terra é muito Era boa E a mesmo. prova disso é que hoje tá aí, tudo que se planta dá, né? Tudo que Hoje se tudo planta que se tá. planta dá. Então teve muita cultura também, né? Mas na época a ideia era café, era Era. cafezal. Então aí se formou a cidade com esse nome, Terra Boa. Muito legal. Agora, seu Valdir, as primeiras pessoas que começaram a povoar essa terra, muito movidos pela promessa de terem um pedaço de terra onde pudessem plantar seu café e dele tirar o sustento para si e para seus dependentes, vieram muito por causa de incentivos que partiram da gestão do prefeito da época, a saber, Orlando Operário. Sim. Conte-nos um pouco mais sobre esse período e como a intervenção do prefeito Orlando Operário foi de fundamental importância para o povoamento do que viria a se tornar Terra Boa. Orlando Perara, ali perto de Malu, ele tinha uma fazenda muito grande de café. E Fazenda São Luís, né? era a Fazenda São Luís. Era formada de café. E ali tinha muito conforto na sua fazenda. Tinha escola, tinha igreja. Aí o ponto de referência do pessoal que vinha de longe era a Fazenda São Luís. E eu chegando na Fazenda São Luís, a pessoa às vezes tinha seu sonho de possuir o seu próprio terreno, então ali eles trabalhavam, eles ganhavam dinheiro, né? E compravam suas terras e formavam seus cafezal também. E o Orlando Operário, ele era uma pessoa que incentivava muito, né, nessa lavoura do plantio de café. Até porque ele trabalhava com a lavoura de café e ali na sua fazenda tinha a escola onde educava, né, as crianças, né, ia para a escola e tal. Então era um ponto de referência, era o melhor lugar. Então quando alguém vinha de outro lugar, e o nome Terra Boa também, ele incentivava o pessoal por nome Terra Boa. Pessoa que às vezes vinha de São Paulo, nós vamos para onde? Vamos para Terra Boa. Se tem esse nome porque é boa mesmo, né? Pessoa vinha de São Paulo, pessoa vinha de outras regiões, direto para Terra Boa. Até mesmo fora do país, né, seu Valdir? Até mesmo fora do país. Por exemplo, aqui nessa região também foi desenvolvido, teve uma colaboração muito grande dos japoneses. Os japoneses. E Olha isso, que legal. até por isso, por homenagem aos japoneses que ajudou a colonizar aqui, tem a Praça dos Japoneses ali, em Terra Boa, né? Sensacional. Que é uma homenagem a eles, né? Que já ajudou muito nós aqui, né, em Terra Boa. Então foi desenvolvendo, ele foi incentivando. E como aqui foi o primeiro lugar, Terra Boa foi o primeiro lugar que começou a povoar, então eles tinham as máquinas de limpar café, de comprar café, né? Então os mais que tinha lavoura menor, eles colhiam seu café e vendia aqui. Aí eles beneficiavam o café e levavam para importação, né? Então, como aqui tinha esse ponto de referência, né? Saiu uma venda, saiu duas, saiu marca de compradores de café, e aí foi povoando, foi vindo mais casa comercial e foi se formando a cidade. Aí ela se formou um distrito de Engenheiro Beltrão, e onde que mais tarde ela foi municipada também, né? Que legal. Valdir, com Terra Boa se formando, surgiram várias comunidades ao seu entorno, sendo elas Fazenda São Luís, Pé de Galinha, Buruti, Cruzeirinho, Mexeriqueira, Primavera, Pedra Branca, Venda Queimada, Palmital, Boa Esperança, enfim, por aí em diante. Uhum. Senhor Valdir, o que eram essas comunidades? Explique para nós como visualmente elas eram e por que as pessoas da época prefeririam viver nessas comunidades do que ir para a cidade. Olha, naquela época, o pessoal que trabalhava com cafezal tinha os situantes, às vezes eles contratavam os porcenteiros, né? A pessoa ia tocar café, a porcentagem, 40%. Então, de cada 100 sacos de café que o porcenteiro colhia, 40 era do porcenteiro e 60 do patrão. Então, nessa lavoura de café, a gente plantava o milho, plantava o arroz, plantava o feijão No meio do café. no meio do café.
Aproveitando aquele espaço. Aquele espaço entre uma rua e outra, então a gente podia plantar ou 3 carreiras de arroz, ou uma no meio de milho, e até algodão eles plantavam também no meio do café, né? Então ali o pessoal, a família, tinha o sustento. Eles não vinham para a cidade comprar arroz, não vinham comprar feijão, não vinham comprar carne, que eles criavam porco, frango, e também eles criavam lá no fundo, na beira do córrego, eles faziam um pasto para ter uma vaquinha de leite também, né? Para ter o leite das crianças, né? Então, era difícil, aquela época, sim, era difícil o dinheiro, mas a casa era cheia de comida, tinha muita fartura, né? Era. Então, as famílias eram felizes naquela época. Não tinha energia, não tinha televisão, não tinha celular. Então, qual era a diversão? A diversão é os compadres ou os vizinhos se encontrar todos os dias na boca da noite, lá no terreirão de café, sentar ali e ficar contando história e as crianças brincando no terreirão. Então daí que saiu as comunidades, então? Então, e daí como era um pouco longe na cidade, sempre na cabeceira das fazendas que tinha, as fazendas, se tinha bastante família, às vezes tinha fazenda que tinha 30 casas, outros tinha 15. Então, alguém fazia uma venda lá na beira da estrada. E nessa venda, eles faziam um campo de futebol. E nesse campo de futebol, construía uma igreja. E o povo ia. E construía uma escola. Porque naquele tempo o povo da roça não estudava na cidade. Aí a prefeitura ia lá, construía a escola lá e as crianças estudavam ali. E era em ter mais fácil, porque assim que eles saíssem da escola, não tinha transporte escolar, não existia isso. Assim que saía da escola, eles desciam para casa, trocava de roupa, almoçava e ia trabalhar. Então toda região tinha sua comunidade. Toda região tinha sua comunidade. Por exemplo, teve comunidade aí que quase se formou um distrito, mas depois que veio a geada, aí hoje, que nem aquela uma que nós foi lá no Triângulo, né? Teve comunidade aí, gente, que se formou escola, igreja, farmácia, mercado. E depois que acabou o cafezal, hoje lá só existe uma casa com a família. Acabou tudo. Então, as comunidades, ela era construída pelo o povoamento ali do local. Por exemplo, aqui a Corumbaí também. A Corumbaí, então eles construíam venda. Então o pessoal, em vez de vir para a cidade, fazer suas compras, porque naquela época não era carteira registrada que a gente trabalhava. A gente trabalhava volante. Volante. A pessoa trabalhava todos os dias e recebia no sábado. Todo sábado, a partir do meio-dia, parava de trabalhar meio-dia, ia na sede da fazenda, recebia o que ele ganhou durante a semana. Em vez de vir para a cidade fazer compra, eles iam na venda, porque na cidade tinha que vir de a pé. Né? Para ir na cidade tinha que vir de a pé e trazer a compra nas costas. Porque muita gente, às vezes, alguém tinha uma carroça, outros tinham uma charrete, outros tinham aquela carroça roda dura, ou carroção de boi. Mas era muito difícil para deslocar lá do sítio para vir aqui na cidade, né? Então eles iam na venda e faziam a compra na venda, porque a venda lá era como se fosse um mercado, uma mercearia, tinha de tudo. Então era chamado secos e molhados, porque tinha bebida e comida. Então era chamado secos e molhados. Hoje lá na Buriti tem uma venda abandonada que ainda está escrito em cima, secos e molhados. E ali você comprava a comida, comprava remédio também. Eles também vendiam remédio. Completinha, né? Era completinha. Então, quando era o sábado, o pessoal vinha na igreja, tinha as rezas, né, as orações. Os domingos, né, o padre ia lá na comunidade celebrar a missa. A moçada, a rapaziada já ficava lá no campo, né, vendo o pessoal jogar bola. A diversão era essa. Não tinha outra diversão. Então, e o motorrádio, né? Quem tinha um motorrádio e um relógio Oriente era o cara. O que seria um motorrádio? Só para nós que somos a juventude aqui, que
Desconhece. O motorrádio era um radinho pequenininho assim, a pilha, portátil, que você carregava ele para ver música caipira ou então o jogo. Aquele jogo lá da Rádio Nacional de São Paulo, da Rádio Record, né? Que passava, então eu ficava com aquele radinho assim, com o reloginho se exibindo. Se ostentando. Sim, Que legal. O pai conta também, que eu acho bem legal, a questão que ele levava uma bateria na garupa da bicicleta, na venda, para carregar essa bateria para assistir a televisão. Nossa. isso foi bem um pouco depois que começou a surgir a. Bom, tinha a televisão, os fazendeiros e os situantes, né? Mas então renuía o pessoal da colônia, tudo na casa do administrador, porque lá tinha uma televisão, né? Tinha aquela novela, O Casarão, aquela novela lá dos anos 70, né? Então, às vezes você assistia o capítulo de novela e desligava na hora do comercial para ligar e baseava mais ou menos, né? Quando voltava a novela, porque se deixasse ligar direto, a bateria podia acabar e aí a gente não assistia o resto, né? Nossa. Às vezes demorava um pouco, eu ligava, já passou o primeiro, já passou o primeiro. Então era essa demanda. Então quando a bateria esgotava, a bateria é essa mesmo de carro, né? Você colocava ela nas costas, no saco nas costas, e trazia para a cidade ou aonde tinha um lugar onde dava aquela carga na bateria, né? Então você trazia, dava para uma semana. A bateria acho que dava para uma semana. Então as antenas eram fincadas num bambu, amarrado lá, na parede da casa, bem alto, né? Aí quando estava chuviscando, você corria lá e virava para cá. Então, o máximo que pegava era 2 ou 3 canal, né? É aquelas televisão zona, é feita de a caixa de madeira, né? Mas quando tá chuviscando, a televisão, não é o tempo, Não. gente. Porque hoje os meus filhos não sabem o que é uma TV chuviscando. Eu não sei se vocês lembram. Vocês sabem o que é uma TV chuviscando? É conforme a posição, aquelas televisão, conforme a posição que estava a antena, você não via a imagem, só via aquele chuvisco. Porque chuvisca assim, Era a televisão, não era? era a televisão. Era Aí você tele- mexia a antena, rodava Para pegar a a antena, posição ela melhor. melhorava. Melhorava, né? Essa era a televisão chuviscando. Que legal. Então era a diversão do pessoal, era essa. Era ir pro terreirão à noite, principalmente no sábado, né? Brincar de cantar roda, cair no poço, essas brincadeiras. E os pais ali sentados contando história de lobisomem, de pai do mato, Saci Pererê e tal. E as crianças ficavam com medo, hein? Sensacional. Agora, Valdir, como nem tudo são flores, a geada severa, como a de 18 de julho de 1975, que atingiu o norte do Paraná, devastando as lavouras de café, o evento, posteriormente chamado de Geada Negra de 75, é amplamente citado pela historiografia e permanece viva na memória coletiva como marco do declínio da cultura cafeeira na região. Entretanto, além dessa ocorrência, outros fatores externos já apontavam para a queda da produção de café, incluindo políticas do governo federal, que desde os anos de 1960 incentivavam a substituição da cultura cafeeira por outras atividades agrícolas. Desta forma, eu pergunto para tu, como era o sentimento do terraboense diante dessa situação? E mais, foi a partir desse momento que ocorreu a substituição do café pela cana-de-açúcar aqui no nosso município. Como foi para a população de Terra Boa fazer essa transição do café para a cana-de-açúcar? Rapaz, foi nessa época dessa geada negra, foi muita tristeza pro povo. Porque o povo ficou assim, perdidão. O que eles tinham acabou. Era o café. Então o que fazer? Muitos eles cortaram o café, né, no tronco para vir brota, mas teve lugar que nem isso resolveu o problema. Então o pessoal que tinha fazenda, sítio, que eles arrancaram esses cafés e acabou a mão de obra. Aí o pessoal teve que ou ir para outros estados, para Mato Grosso, ou para outro lugar, ou para a cidade, para trabalhar de boia fria.
E nessa Seu época, Valdir, desculpa interromper. Só fala pro pessoal o que é um boia fria. boia fria é aquela pessoa que trabalhava por dia e naquele tempo as fazendas vinham buscar na cidade com um caminhão que não tinha ônibus. Às vezes um caminhão subia a média aí entre homens e mulheres, 100 pessoas, 150 pessoas, em cima daquele caminhão, no meio das garrafas d'água, inchada ou foice que seja, e levava para a roça, para carpir, Então o boia fria era o da cidade, que ia que ia para. no sítio. Geralmente era o povo do sítio que veio para a cidade e da cidade ia trabalhar na roça de boia fria, trabalhar por dia. Aí com certeza fazia marmita cedo, chegava na hora do almoço já estava fria. E era boia fria, Era Aí boia é onde vem fria. o nome boia Boia fria. boia fria. Muito legal. Então nessa época foi muito sofrido, muito sofrido. Aí o povo não tinha visão para frente, ele não sabia o que ia fazer no dia de amanhã, qual seria o futuro. Então aí que surgiram as outras lavouras, né? Um pouco de algodão, as fazendas plantou canavial e por aí foi. E quando surgiu o canavial, aí voltou a alegria do povo de novo, que ganhava muito dinheiro cortando cana. Até mais que café. A pessoa que tirava uma safra no corte de cana, manual, no facão, ele tirava uma safra e comprava uma casa na cidade. Porque a casa era barata e ganhava bem. Então, voltou a alegria do povo de novo. Muito legal. Seu Valdir, agora veja esses dados. Desde a década de 1990, os censos demográficos do IBGE apontam para a estabilização da população. No censo de 1991, Terra Boa tinha 14.249 habitantes. Em 1996, 14.516 habitantes. Em 2001, 14.631 habitantes. Em 2007, 14.588 habitantes. Em 2010, 15.791 habitantes. E em 2022, salvo engano, o último censo realizado aqui no nosso município foi contabilizado 17.568 habitantes. Observando esses dados e considerando toda a experiência que o senhor possui, por que o senhor acredita que as pessoas, ao chegarem em Terra Boa, sentem-se o desejo de permanecer e criar vínculos com a nossa cidade? Principalmente pela administração que Terra Boa teve até hoje, que foi boa. E indústria. A administração trouxe muita indústria, fábrica. E na roça também há muito serviço, como aviário. E com essa população que tem hoje aqui na cidade de Terra Boa, sobra emprego. Porque diariamente passa anunciando na rua pedindo funcionário para a empresa. E também a tranquilidade da cidade, que é uma cidade de trabalhador, e também pelo o sossego, é uma cidade sossegada, sem violência, né? Às vezes alguma coisinha acontece, mas nada que não dá jeito, né? Verdade. E é uma cidade do povo, a humildade do povo, a, a amizade que a gente se encontra aqui nesse local, né? E a administração que são boas, são excelentes. Então isso aí faz com que cativa o povo aqui para a cidade e segura o povo aqui. Agora por que você acredita que quando as pessoas vêm para Terra Boa, eles sentem esse desejo de permanecer? Eu acho que Terra Boa, por mais que teve todas as dificuldades no passado, inclusive da geada, eu acho que ela soube sobressair. Hoje a gente vê, tipo assim, tem indústrias instaladas na cidade vou dar um exemplo, tal indústria é a maior indústria de batedor de aves, uma das maiores do Brasil, tá aqui. A indústria de processamento de mandioca, uma das maiores da América do Sul, tá aqui. O vestiário, né, uma fábrica de vestiário, uma das maiores do Brasil, tá aqui. Então, a questão de emprego, que todo mundo precisa trabalhar, né?
as maiores estão aqui, olha o tamanho da cidade, né? E tem as grandes estão aqui. E pelo fato que o pai citou da amizade, do carinho que um tem pelo outro, todo mundo conhece todo mundo, sabe? Você vai para a rua, às vezes eu saio de casa, vou no mercado. Eu vou de casa no mercado, eu dou umas 10 buzinadas na rua, porque eu conheço, ô fulano, ô fulano. Então, eu nunca morei em outra cidade. Em 91 eu nasci aqui em Terra Boa e estou aqui até hoje. Eu acho que mais para frente eu vou virar pioneiro, que fala? Pioneiro. Eu acho que daqui a uns anos eu vou virar pioneiro. Muito bom. Né? Porque eu nunca saí daqui. Então é isso. A criança começa na escola, amizade na escola, vai para o ginásio, vai para o colégio, começa a trabalhar e se forma aqui, tem os seus filhos aqui, dali a pouco tem seus netos aqui e fica aqui. É legal. É um local que as famílias se sentem bem. Sim. Se sente bem, permanece. O pai vem para cá, eu nasci aqui, eu casei aqui, eu tenho meus filhos aqui e tenho certeza que meus filhos vão ter os filhos deles aqui e por aqui fica. Né? Então eu acho que esse aconchego da cidade, tanto na administração, tanto na geração de emprego, tanto na estrutura da cidade em si. Você olha Terra Boa, cidade limpa, cidade gostosa. É legal, é gostoso morar aqui. É a cidade dos amigos. Sensacional. Agora é o seguinte, mudando um pouco esse assunto, senhor Valdir, é do nosso conhecimento que naqueles períodos mais antigos de Terra Boa, estamos falando aí da década de 50, 60, 70, o cidadão terraboense era muito supersticioso, mas, digamos assim, suscetível a acreditar em seres ocultos. Isso porque não tinha tantas tecnologias e o povo era muito mais simples, né? Era mais simples. Falo isso porque antes de preparar essa entrevista, andei dando uma olhada no seu canal e encontrei um vídeo bastante interessante, ao qual você e o seu filho falam sobre a noiva fantasma, que sempre era vista cruzando de um lado para o outro ali na estrada da agrícola. Conte-nos um pouco mais sobre esse relato que causava calafrios nos terraboenses daquele período. Ali na fazenda agrícola, segundo me contaram, que eu não vi nem quero ver, ali morava uma família e tinha uma moça que estava noiva, chegando os dias do casamento. Aí ela estava em pé na porta da sala, assim me contaram, comendo leite com farinha, com um garfo. E subiu um temporal. E aquele tempo subiu com vento, relâmpago e trovão. E a mãe dela falou, filha, não fica aí, aí na porta que pode cair o raio e o garfo é alumínio. Ele, puxa, não mãe, já estou terminando, eu não vou sair daqui não. E ela gostava de ver o tempo, estava vendo o tempo, e nisso aconteceu. Quando ela estava com aquele garfo na boca, caiu uma faísca e o garfo entrou na boca dela e atravessou na garganta. E ela morreu. Aí passou, fizeram lá o velório e tal. O pessoal ficou muito triste e tal. E passou uns dias, ela apareceu de noiva lá em cima, na beira da estrada. Aí viram, contaram, correram com medo e tal. Contaram, mas ninguém acreditou nisso. Mas aí ela continuou aparecendo. Quando contava para uma pessoa, eu via a noiva e a pessoa não acreditava, o próximo era ele que ia ver. E aí ele ia passando para o outro. Até que um colega meu que mora lá para baixo da Pedra Branca, ele vinha dirigindo um caminhão de soja e ele conta que ali em frente à fazenda, ele vindo com aquele caminhão de soja, a noiva atravessou na frente, mas flutuando no ar, em frente ao para-brisa. Ele perdeu o controle, levou o caminhão no barranco e tombou. E muitos outros relatos. Outros de bicicleta, vinha à noite, né? De Terra Boa para a comunidade deles. E ele sentia aquele peso na garupa e ela estava sentada na garupa. De repente desaparecia, o cara endoidava, é claro, né? Agora o tio dele, meu cunhado, disse que viu, que à noite eles vinham pegar o ônibus para vir para a escola aqui na cidade. Naquele tempo a minha mulher também estudava, ela estava terminando os estudos dela, e ela também conta e afirma que ela viu. Agora eu não vi.
e nem quero ver. Mas eles dizem que viram. Agora, eu não sei se é uma lenda, mas eles afirmam que viu. Ou talvez ponhava na cabeça e o psicológico fazia que aparecesse, mas eu não sei. Eu não vi. Nossa, imagina o medo das pessoas que precisavam passar por essa estrada à noite, né, seu Valdir? Depois que eu fiz esse vídeo, sorteio esse vídeo, pessoa de São Paulo, que já morou nessa região, pessoa de Santa Catarina, comenta no vídeo que morou aqui, também viu. Dinei, você quer complementar alguma coisa? Rapaz, eu era medroso demais, você tá doido? Porque a gente morava bem na frente da agrícola, né? E eu lembro de uma vez que a gente morava numa fazenda que ficava mais abaixo, e os meus primos moravam na fazenda que ficava mais em cima, tudo em frente à agrícola. E um dia brincando lá com eles, a hora passou e escureceu. E eu tinha que vir embora, e eu estava de bicicleta. Eu não me lembrei da noiva, e você já coloca aquilo na cabeça e fica aí, eu era criança, tinha 5, 6 anos. Você vê daquele tempo como já, né, a gente já ficava assim. E eu vim embora num carreirão, mas num carreirão, parecia que para onde eu olhava eu via bendita noiva. Mas, gente, o medo é terrível. Mas antigamente tinha muita história, muita história. Meu avô, a gente sentava assim no terreirão e colocava uma fogueira ali. E o meu avô, o Mané Bispo, mas contava história. E contava história do Nordeste, que diz que lá era muita coisa. E ele afirma numa precisão, e se ele contar a história, ele conta as 10 vezes a mesma história, sem ir para os lados, fala, não, tem que ser verdade isso daí. E a gente cresceu ouvindo história de fantasma, de lobisomem, de mula sem cabeça. A gente cresceu. Saci, pererê e por aí vai. Isso, hoje você conta para as crianças, para meus filhos, eles dão risada. É exato. Né, pai? E a gente escutava aquilo do vô, do pai, a gente escutava num medo, numa apreensão assim, ia dormir à noite e ficava com medo, e era aquela coisa dava toda. pesadelo. Mas era gostoso, era muito gostoso. Era bom. Inclusive, a próxima pergunta é justamente sobre isso. Vocês têm mais alguma lenda urbana que naquela época deixava os terrabuenses à flor da pele? Olha, teve vários que, num sítio que nós morávamos lá na Mexeriqueira, em frente à fazenda, teve um caso lá, um acontecimento lá, que o homem matou a sua esposa no meio do cafezal. E o pessoal contava que depois disso, essa mulher que foi assassinada, ela aparecia diante das pessoas. E eu também nunca vi, não. Mas as pessoas ficavam muito assustadas com isso, né? Eu não sei o que aconteceu, só sei que esse cara tocava uma lavoura de café do outro lado, assim, do córrego, né? E ele ajustou um camarada para trabalhar com ele, e ele desconfiou desse camarada, foi e matou a mulher. E essa mulher, o povo conta que ela andava aparecendo também, né? E assustava muita gente. Aqui na nossa região tem muitos casos assim. Até que há pouco tempo atrás, eu trabalhava ali na indústria da Mafio, encontrei um colega meu, que ele foi pescar aqui perto mesmo da cidade, aqui na estrada, eu esqueci o nome dessa estrada que passa ali perto da Cocamar ali. Ele foi pescar, quando ele veio à noite, no meio do caminho, um homem bem alto com um chapéuzão na cabeça, né? Ele disse que não sentiu medo, porque era uma pessoa, mas quando ele chegou perto da pessoa, a pessoa apagou como se fosse uma fumaça. Aí ele sentiu medo. Aí ele conta essa história, mas muita gente não acredita, porque a pessoa que nunca viveu essas histórias antigas, né? Eles às vezes não acreditam. É coisa da sua cabeça, isso é lenda e tal. Pode que seja também, mas é uma história que o povo conta. Não é de se descartar, né? Não é de descartar. E antigamente também, quando nós era criança, as mães contavam história pra gente, porque a mãe levantava cedo, fazia o almoço, né? E ia trabalhar, ia colher café. E naquele tempo a família era grande, era bastante criança, né? E a mãe tinha que trabalhar e cuidar das crianças. E às vezes as crianças saíam e se perdiam no meio do café. Então, para as crianças ficarem em volta das mães, elas contavam história assombrosa, para eles ficarem com medo de ficar ali perto. Nossa, que legal. Falava, ó, tem pai do mato. O pai do mato pega a criança e mata e leva para os filhotes. Outros falavam, ó, escutei um assobio ali, ó, Saci Pererê. E as crianças ficavam com medo de ficar. Aí ela trabalhava e cuidava. Nossa, quanta bagagem, seu Valdir.
Com base em toda essa vivência e conhecimento, eu gostaria de te fazer uma pergunta bastante relevante para nós, os jovens dessa cidade, e principalmente para as futuras gerações. Quando conversamos anteriormente, o senhor nos contou que praticamente teve uma vida inteira aqui no nosso município. Sendo assim, praticamente fez parte do surgimento e desenvolvimento de Terra Boa. Como é para o senhor hoje ver a cidade como está em sua forma atual e qual é a sensação de fazer parte de pelo menos um pouquinho da história de Terra Boa? Rapaz, eu me sinto orgulhoso. Eu não sou um terraboense, que eu não nasci em Terra Boa, mas eu me sinto um terraboense. Eu me sinto muito orgulhoso aqui nessa cidade, porque na época que eu cheguei aqui, a cidade era bem pequenininha. O asfalto mesmo, isso era asfaltada a Avenida Brasil ali, né? Ali só tinha muitas máquinas de comprador de café, ali onde é o portal, não existia o portal, não existia esse asfalto de engenheiro para Cianorte, não tinha, era toda estrada de terra, para Malu era estrada de terra. E eu cheguei e fui morar na comunidade do Muxulu, e lá nós derrubou mato para plantar café. Nós derrubou na foice e no machado. E depois, aqui a Vila da Fraternidade era numa vendinha de um lado, outra venda do outro, e depois tinha mato, até chegar aqui na Terra Boa. Não tinha nada a ver, a vila não tinha nada a ver com a Terra Boa naquela época. Depois que se encontraram. A Cidade Alta, naquela época, era uma fazenda de café. E tinha aquela estrada muito funda, uma estrada de terra, a gente saía de lá do Muxulu para vir na igreja aqui a pé. E quando vinham os carros, a gente entrava dentro daquelas caixonas, né? Para se esconder da poeira. Senão chegava aqui na igreja vermelho de terra. Então era desse jeito que era, Terra Boa. E ali onde que é a Vila Rural, lá da saída lá, era uma fazenda de café também, né? E até que o administrador lá que tomava conta era o senhor Santinho. E ali tinha uma venda e uma marca de beneficiar café, de limpar café. E de limpar arroz também. Ali era uma comunidade também, né? Então, a gente vendo Terra Boa hoje, com tantos benefícios, com tanto, na área da saúde é especial, né? Tem hospital, vários postos de saúde, tem o recurso aqui para a saúde é excelente. Se não tem aqui, eles têm convênio com outras cidades, né? E tem os transportes também, para levar as pessoas para esse lugar, para se tratar. Na minha época, a gente vinha estudar aqui em Terra Boa, vinha a pé. Das comunidades vinha a pé ou de bicicleta. Hoje tem os transportes escolar, né? Tem merenda escolar, naquele tempo a gente trazia um saquinho de pipoca, né? E a Terra Boa, eu nunca tenho nada de reclamar. Entrou vários prefeitos, para mim todos foram bons. Para mim toda a administração foi excelente. Principalmente essa agora, muito boa. E eu não sou um terraboense, que eu não nasci aqui, mas eu me sinto um terraboense muito orgulhoso. Bom, pessoal, estamos quase finalizando esse nosso bate-papo de hoje, mas antes de terminar, quero abrir espaço para os nossos convidados, Valdir Caldeira e seu filho, Dinei. Se caso quiserem, podem ficar à vontade para deixar uma mensagem final, compartilhar mais alguma ideia que os senhores acham relevante ou até mesmo um recado. Fiquem à vontade para falar. Só para não ficar bagunçado, eu vou começar com o Valdir e depois o seu filho Dinei. Pode ficar à vontade para deixar uma mensagem final, compartilhar mais alguma ideia ao qual o senhor acha relevante que não foi mencionado. Pode ficar à vontade. Aqui na nossa cidade, como eu digo, a pessoa que vem de fora para habitar aqui, ele fica orgulhoso. Porque aqui é um lugar muito bom, um lugar muito. É um lugar gostoso de se viver, né? E a mensagem que eu dou principalmente para as crianças, para os jovens, gente, estuda. Estuda, leva a sério os seus estudos, né? E não se envolve com coisa errada, não, né? Porque tem muita cidade aí que tem muito problema, né? De droga, de bebida. E as pessoas que querem preparar o seu futuro, a criança que quer preparar o seu futuro, ele tem que estudar.
Porque antigamente, no meu tempo, o nosso estudo era uma enxada, um enxadão e uma foice. Essa era a nossa cultura. Hoje não, hoje você tem que estudar porque as crianças de hoje, eles podem preparar um futuro brilhante no dia de amanhã. Então, leve a sério os seus estudos e vá em frente, estuda, que precisa. É o futuro do país, é as crianças de hoje. Então precisa. Ednei? Ah, eu tenho só a agradecer, né? Agradecer essa oportunidade aqui. E eu fico todo bobo e orgulhoso do meu pai, que ele tem esse conhecimento tão legal, esse conhecimento da cidade aí, da comunidade. Quando ele conta essas histórias, eu já até ouvi, mas fico assim, imaginando vai falando, meu Deus, eu vinha, não tinha merenda, a gente trazia um saquinho. Eu fico pensando, um saquinho de pipoca, eu fico pensando, que tempo difícil, né? E hoje a gente tem tudo aí, e às vezes não reconhece. Então é orgulho do meu pai que passou por esse tempo de dificuldade. E orgulho também da ideia dele, da nossa ideia de ter feito um canal no YouTube, contando como era antes, sabe? Você chega numa comunidade que hoje só tem uma igrejinha lá que está Abandonada. abandonada, e o pai começa a contar a história, aí a gente, antes de gravar, o pai fala assim, ó, filho, aqui era o campo, aqui era uma venda. E eu fico imaginando, sabe, quantas pessoas, quantas histórias se cruzaram, quantos casamentos saiu dali, quantas famílias saiu dali, quantas pessoas espalhadas no mundo inteiro saiu dali, né? E o pai contando aquilo lá parece estar vivendo de novo, revivendo para a gente, né? E contando para todo mundo que quer ouvir aquelas coisas. Então, eu acho que depois que a gente fez o canal e anda nas comunidades aí, é aí que eu tenho mais apego pela cidade, pela comunidade, mais apego pela história de Terra Boa, né? Que a gente não, o pai não só conta história, a gente não só conta história, eu também fico ali como se fosse um telespectador, escutando a história com o pai, estou gravando ali, interagindo com ele, mas estou aprendendo, né? Então, agradecer meu pai, por contar essas histórias pra gente, por reviver essa história que nunca se apague, né? Que o nosso passado nunca se apague. Da onde a gente veio, que a gente sempre vem relembrar as nossas raízes e o trabalho que o pai faz, o trabalho que a gente faz no canal Velho Cansado no YouTube. Se o pessoal quiser acessar lá, Velho Cansado, só digitar lá. Tem lá muita história de Terra Boa, muita coisa boa, coisa sadia, coisa legal para, né? E é o meu orgulho, meu pai aí, que nessa idade aí, depois dos 50 e poucos anos, 60 anos, descobriu esse hobby. 54 anos. Diminuiu 10 já. 64. 64 anos, e depois dos 60 anos descobriu um hobby que é gravar vídeo. Nunca imaginei que esse hobby era dele. Então, Ele ia ter esse hobby, olha. mas né, resolveu aí, e bora contar mais história, né, pai? Porque a minha preocupação, nós fez esse canal e eu ando gravando esse canal, a minha preocupação, desculpa, é da pessoa, o jovem de hoje, perder as suas raízes de antes. Então eu quero mostrar como está hoje e contar a história como era do passado, porque todos nós temos as nossas raízes do passado. Por exemplo, se tem uma árvore que tem uma flor lá em cima e um fruto, é porque ela tem raiz. Porque se cortar aquela raiz, a flor e o fruto morrem. Então aí, fruto sem raiz não funciona. Então, se você quer um futuro melhor para sua vida, se você tem que estudar, você tem que pegar a sua profissão, mas não esquece do vovô, do bisavô, da onde veio esse povo. Que esse povo um dia, para você chegar onde você está hoje, esse povo um dia derrubou mato de machado, que não tinha nem motosserra, roçou de foice, e veio melhorando a situação, melhorando para hoje você estar onde está. Então não esqueça disso. Sensacional. Da minha parte, é só agradecer. Muito obrigado, Eu que agradeço. Valdir Caldeira. Muito obrigado ao seu filho Dinei por estar presente aqui. Muito obrigado mesmo. Nós que agradecemos.